Fala, abençoados e abençoadas, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos abordar um tema nesse estudo muito importante, que é o avivamento bíblico, né? Precisamos de um avivamento urgente. Nós vamos deixar aqui por base o Salmo de número 80, versículo 18. Se você puder me acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Salmo de número 80, versículo de número 18. Diz assim: Vivifica-nos, Senhor, e invocaremos o teu nome. Avivamento é o grito da alma clamando por Deus. Queridos irmãos, esse é um tema muito relevante, que nós precisamos entender que o avivamento não é fazer barulho. O avivamento é uma conversão em massa. Ele acontece de dentro de nós para fora. Às vezes as pessoas acham que avivamento, né, é pular de cima de uma coluna, é sair correndo e subir em cima de um banco e dali pular. Sendo que na segunda-feira desonra o pai, desonra a mãe, maltrata o seu próximo, verdadeiramente ele não viveu um avivamento genuíno. O avivamento ele é produzido pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através de uma vida constante em oração, com jejuns e humilhação diante de Deus. Então, eu quero destacar alguns grandes avivalistas aqui, que vocês com certeza conhecem, mas deixando por certo que o maior avivalista, o príncipe dos príncipes e rei dos reis, dos pregadores, é Cristo Jesus. Que por intermédio da tua palavra, até o dia de hoje e até a vinda dele, vidas serão avivadas em massa e transformadas. Então o avivamento acontece de forma coletiva. Temos exemplo ali de Jonas no capítulo 3, em Nínive, quando ele começou a pregar o arrependimento para a cidade, uma cidade muito pecaminosa. Todos eles se arrependeram dos seus pecados, inclusive o rei da cidade, e foram aproximadamente 120.000 almas que se renderam a Cristo, e um grande avivamento aconteceu ali na cidade de Nínive. Então, quero destacar alguns homens, né, aqui que marcaram a história, que Deus usou com grande avivamento. Dentro deles, o grande John Wesley, né, que nasceu em 1703 e foi para Cristo em 1791. Ele é o fundador do movimento metodista, um pregador, irmãos, incansáveis, que ganhou mais de 500.000 almas, e ele pregava a maior parte dos seus sermões montado sobre um cavalo. E ele pregava dizendo: irmãos, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e desejam nada mais do que Deus, e eu abalarei o mundo. Um coração em chamas vale mais do que 1000 sermões. O outro grande homem que Deus usou para um grande avivamento chama Leonardo Ravenhill. Nasceu em 1907, né? E foi para Cristo em 1994. Ele é conhecido como um profeta da oração e da santidade, né? Ele impactou milhares de pessoas com seus escritos pelo poder da oração. E ele pregava dizendo: a igreja está dormindo e Deus procura despertadores e não entretentadores. Louvado seja Deus. O avivamento não vem por eventos, vem por joelhos dobrados. Um outro grande avivalista também, que ganhou milhares de almas, é o Martim Lutero, o Martin Luther King, que nasceu em 1483 e foi para Cristo em 1546, conhecido como o pai da Reforma Protestante e defensor da fé e das Escrituras. E teve milhões transformados pela palavra da justificação pela fé. E ele pregava dizendo: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A palavra é o martelo que quebra os corações
de pedra. O outro grande avivalista que Deus usou com grande avivamento é o Charles Finney, que nasceu em 1792 e foi para Cristo em 1875. Ele avivou os Estados Unidos, o segundo grande despertar, e ganhou mais de 500 mil almas para Jesus. Um avivamento, ele pregava dizendo, é o retorno da igreja à obediência a Deus, onde há fogo do céu, há lágrimas na terra. Então, o que é avivamento? O que é um avivamento bíblico? Avivamento é Deus despertando o seu povo para viver a plenitude da sua vontade. Avivamento não é barulho, é transformação de dentro para fora. Alguns exemplos na Bíblia de avivamento, né? Número 1, Pentecoste, Atos capítulo 2. O Espírito Santo desce, a alma se converte e a igreja nasce. Quando o Espírito Santo desce, o mundo teme. Pedro pregou e quase 3.000 almas se renderam a Cristo e se converteram. Então isso é avivamento, arrependimento em massa pelo poder da palavra no Espírito Santo. Depois Pedro e João pregam e mais de 2.000 almas também se convertem a Cristo e são alcançadas pelo poder do Evangelho. Número 2, Nínive, né? Acabamos de falar aí na introdução, Jonas capítulo 3, o povo e o rei da cidade se humilharam e Deus muda o juízo, o decreto, né? O arrependimento coletivo move o coração de Deus. Temos também número 3, Esdras e Neemias, Neemias capítulo 8, teve a leitura da palavra, choro, restauração espiritual. O avivamento começa quando a Bíblia volta ao centro, né? Então eles trazem Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, trazem a centralidade da palavra após edificar o muro de Jerusalém, né? E aí, quando eles começam a pregar, né, o povo é impactado e os voltam ao arrependimento. Os judeus se arrependem dos seus pecados com muita lágrima e acontece uma grande restauração espiritual. 4 pontos aqui, Samaria, Atos 8, verso 5 a 8, né? Filipe pregou Cristo em Samaria e o povo deu atenção com alegria. Houve curas, libertações e grande regozijo na cidade, onde Cristo é pregado com fé, o céu invade a terra. Então, nós temos aqui quais são os ensinos do verdadeiro avivamento. O que ele produz? Número 1, arrependimento profundo dos pecados. Fundamentado em 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então eu, Senhor, eu virei do céu, eu ouvirei e sararei a vossa terra. O choro sincero antecede o fogo do céu. Número 2, ele é centralizado na palavra de Deus. Avivaste-me segundo a tua palavra, Salmo 119, verso 50. Sem Bíblia não há um avivamento autêntico. Número 3, o que o avivamento produz? Produz santidade e frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, verso 16. Fogo que não queima o pecado é estranho no altar de Deus. 4, ele reacende a oração e a adoração, o avivamento. Oravam todos juntos, constantemente, Atos dos Apóstolos 1, verso 14. A oração é o pavio para o avivamento. Número 5, o avivamento impulsiona a fazer missões, né? Ele impulsiona missões. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, Atos 1, verso 8. Quem é cheio do Espírito vive no campo missionário, fazendo missões e Jesus salvando almas. Qual é o impacto do verdadeiro avivamento? Número 1, almas se convertem em massa. Quando acontece um avivamento, almas se convertem em massa. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, Atos 2, verso 41. Onde há avivamento, há uma grande colheita de salvação. Número 2,
Quando acontece um grande avivamento, o povo volta a orar com fervor. Glória a Deus. Oravam todos juntos, constantemente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. O joelho dobrado reacende o céu sobre a igreja. Número 3, a palavra ganha autoridade novamente. Todos estavam atentos ao livro da lei, Neemias 8, verso 3. O verdadeiro avivamento devolve o culto para a Bíblia, para a palavra de Deus, né? É interessante aqui, somente fazendo uma colocação, às vezes na hora da palavra, todo mundo começa a andar, né? Todo mundo quer ir beber água, todo mundo quer ir no banheiro, e aí acaba não ouvindo a palavra, dando mais, né, importância aos louvores. Os louvores são importantes, mas o avivamento, a conversão, a transformação, a salvação, até as curas, milagre, tudo acontece pelo poder da palavra de Deus. Número 4, pecados ocultos são confessados em público. Isso quando acontece um grande avivamento. Muitos dos que criam viam confessando e declarando publicamente as suas obras. Atos 19, verso 18. A luz do Espírito expulsa as trevas da alma e a ilumina. Número 5. Famílias e comunidades são restauradas. Havia entre eles um só coração e uma só alma. Atos 4, 32. O avivamento cura casas, une irmão e transforma cidades. Esses homens, quando pregavam, esse que eu citei acima, John Wesley, Charles Finney, prostíbulos eram fechados, lugares depravados eram fechados, a cidade era totalmente tomada pelo poder de Deus e havia conversão em massa. As casas nem precisavam de fechar na hora de dormir, bicicletas ficavam nas ruas e nada acontecia. Salteadores eram transformados, pessoas que adulteravam se transformavam nas fábricas, nos lugares onde esses homens chegavam, em massa acontecia um grande avivamento na cidade. Número 4. Quando avivamento acontece, a missão é impulsionada com ousadia. E todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Atos 4, 31. O avivado não fica sentado na cadeira, ele é enviado. Quais os perigos do falso avivamento? Emoção sem cruz, movimento sem santidade, foi o que eu falei no começo, shows sem transformação, que nos gera transformação de vida. Nem todo fogo é de Deus. Prove isso pelos seus frutos. Algumas frases aqui. Não precisamos de novos métodos, precisamos de um novo batismo do Espírito Santo, escreveu o grande Charles Spurgeon. O avivamento começa quando um homem se ajoelha e não quer mais se levantar sem a presença de Deus, escreveu Jonathan Edwards. O avivamento é Deus descendo sobre o povo de forma irresistível, escreveu Duncan Campbell. Conclusão, irmãos. O verdadeiro avivamento não é show, é renúncia. É Deus quebrando o homem para viver Cristo em plenitude. O maior avivamento começa no altar do coração. Senhor, vivifica a tua obra no meio dos anos e as notifica, escreveu Abacuque 3, versículo de número 2. Então a palavra avivamento é reviver. Quando o avivamento acontece, tudo que está morto ressuscita, revive, né? Tanto espiritualmente, né? Como de todas as maneiras, pelo tocar da soberania da graça de Deus. Queridos, que Deus abençoe. Assista o próximo vídeo sobre avivamento. Deixe seu comentário. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.